Salve, salve, concurseiros! Vamos aqui para a parte 2 da resolução de questões da banca IBFC. Então, não perde mais tempo e vem comigo, tá? Vamos aqui para a questãozinha que caiu no concurso do IBGE deste ano de 2023, tá? A questão começa dizendo o seguinte, ó. No contexto do ambiente do Windows, podemos afirmar que desktop é... Vamos aqui, ó. Pessoal, esse termozinho desktop, tá? Ele pode aparecer na nossa prova em dois cenários. Pode estar falando sobre aquele computadorzinho de mesa, aquele computadorzinho lá que a gente tem, né? Ó, uma caixinha metálica do lado, que é o nosso gabinete, tá? A gente tem lá o nosso tecladozinho bonitinho, o nosso mouse, tudo conectado lá em cima lá da nossa mesa. Então, esse tipo de computador aqui, ó, nós vamos chamar de desktop, tá? É uma nomenclatura que eu vou dar para ele. Assim como a gente tem os nossos computadores portáteis, que a gente chama de notebook ou laptop, né? Tem esses dois termos aí. Então, esses computadorzinhos a gente chama de desktop. Agora, pode aparecer ainda esse termozinho aqui, ó, desktop, relacionado àquela telazinha inicial que você tem quando você entra dentro do Windows, né? Então, você ligou o seu computador, você fez o login, aí você vai parar naquela telazinha inicial, onde você tem aqui o menu iniciar, tá? Aqui do lado você tem, por exemplo, o relógio, mostrando aqui a hora, a data. Aqui você vai ter os ícones, né? Como, por exemplo, o íconezinho da lixeira. Aqui no fundo, né, aparece uma foto que você colocou. Beleza? Então, esse espaço dessa tela inicial, então isso aqui é uma tela inicial. Isso aqui nós também vamos chamar de quê? De desktop. Alan, mas eu aprendi com outro nome. Eu nunca aprendi como desktop. De fato, pessoal, nós chamamos essa tela inicial por um outro nome que é até mais conhecido, né? Nós chamamos isso aqui de área de quê? De trabalho, tá? Então, a questão, ela está falando sobre o desktop, mas no ambiente de quem? Do Windows. Então, se está falando no ambiente do Windows, está falando sobre esse computador aqui? Não. Está falando sobre essa telazinha inicial aqui. Beleza? Então, podemos afirmar que é uma área de trabalho onde são apresentados quem? Os ícones e as janelas. Então, nosso gabaritozinho aí, letra B. Beleza? Simples assim, né? Bem tranquila essa questão que caiu aí no IBGE. Vamos agora para a próxima questão. Questão agora 27, também do IBGE, tá? Dos programas abaixo, aponte o que é comumente utilizado para criar e editar apresentações de slide. Pessoal, olha a moleza dessa questão, né? Ela quer saber simplesmente qual é o programa que você usa para criar apresentações. Vixe, professor, mas eu não sei. Pessoal, essa questãozinha aqui é seção caridade, tá? Tem que saber, tem que acertar na hora da prova. Olha só, a letra A, ela fala do Word. Pessoal, o Word, ele é um programa para criar o quê? Documentos, né? Documentos de texto. Tanto é que ele tem uma extensãozinha que é o nosso DocX, beleza? Já o Writer, pessoal, o Writer ele é o concorrente do Word. Então, ele tem a mesma função lá do Word, né? Ele também vai criar documentos, só que ele tem um tipo de arquivo diferente, né? Se ele é uma versão de concorrência, não dá para ele usar o mesmo formato, porque esse DocX é do Word, é da Microsoft, né? Só ela pode utilizar. Então, no caso do Writer, ele utiliza um formato chamado de ODT. Tá? Aqui eu estou colocando a extensão só como um complemento, já para você trazer mais informações a respeito desses programas. E aqui na letra C, nós encontramos de fato o nosso gabarito, né? Falou de
programa para criar apresentação de slide, pessoal, ou está falando do PowerPoint, tá? Ou pode ainda falar, vou colocar aqui embaixo, ó, do LibreOffice Impress, tá? Já que ele falou aí das versões, né, concorrente, né, do Word, que é o Writer, vamos colocar também a concorrente do PowerPoint. Então, o Microsoft PowerPoint, ó, ele é usado para apresentação de slide. Beleza? Ele é usado para criar e para editar, né? E o formato dele, ó, formatozinho do PowerPoint, vai ser o PPTX. Beleza? Já o Impress é a mesma coisa, lembra? Ele é o concorrente, então ele faz a mesma coisa, só que ele também tem uma extensão própria, uma extensão diferente. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, não confunde, tá? A de cima é a do PowerPoint e a de baixo é a do Impress, tá? E vai ser o ODP. Já aqui embaixo nós temos quem? O Excel, né? E o Calc, ó. Os dois eles vão fazer a mesma coisa, eles são editores de planilha eletrônica. São usados para criar ou editar as planilhas eletrônicas. O Excel ele tem a sua extensão, qual é? XLSX. Já o Calc, pessoal, que é o concorrente, ele tem a extensãozinha que vai ser o ODS. Beleza? Então, gabarito, questão 27, letra C. Questão agora 28. Assinale a alternativa que apresenta qual programa de navegação é desenvolvido por quem? Pela empresa Mozilla, tá? Quando a gente fala dessa empresazinha, ó, da Mozilla, a gente tem dois programas dela que são bem conhecidos, tá? A gente tem um que vai ser utilizado para cliente de e-mail. Alan, o que é um cliente de e-mail? É um programa que você vai utilizar para mandar e-mails, né? Ao contrário do que a gente comumente faz, né? Que é entrar em um site, você abre o seu navegador, entra no site, faz o seu login, aí lá você vê os seus e-mails, manda e-mails. No cliente de e-mail, você não precisa entrar no site, você abre o seu programa e lá você já consegue mandar e receber os seus e-mails, tá? Então, ela tem um programa para mandar e receber e-mail e ela tem um outro programa que ele é utilizado como um navegador. Navegador, né? O navegador, pessoal, é o programa que você usa para acessar os sites. Então, quando você abre, por exemplo, o Google Chrome, né, que é um navegador bastante popular, você vai navegar nos sites, você vai navegar na web. Então, por isso que eles são chamados de navegadores. E na sua prova ainda pode vir assim, ó, a palavra browser, tá? É a mesma coisa, tá? Browser e navegador é tudo igual. Então, ela tem esses dois programas aí. O cliente de e-mail dela chama-se Mozilla, né, que é o nome da empresa, Thunderbird, tá? Ó. Thunderbird, né? Escreve assim, tá? E o navegador dela é o nosso Mozilla Firefox. É aquele íconezinho lá da raposazinha em chamas, né? Então, o nosso gabarito aqui vai ser letra C, beleza? Já a letra A, nós temos o Edge. Pessoal, o Edge ele é um navegador, ele é usado para acessar sites? É, só que ele não é desenvolvido pela Mozilla, e sim pela Microsoft. A Microsoft, durante muitos anos, tá, pessoal? Ela desenvolveu este navegador aqui, ó, chamado Internet Explorer, né? Já acompanha o Windows aí durante muitos anos, tá? Só que ele começou a ficar meio ultrapassado, as pessoas pararam de utilizar esse programa. Então, o que foi que a Microsoft fez? Epa, esse navegador aí já está muito queimado. Vamos criar um novo e vamos dar um outro nome? Então, ela chama ele de Edge, tá? É o novo navegador dela. Aqui no caso da letra D, tá bem tranquilo porque ele já trouxe aqui o nome na frente, né? Ó. Então, a empresa que desenvolve o Chrome é a Google, né? O Google Chrome é o nome desse navegadorzinho, tá? E o Safari é o nosso navegador desenvolvido lá pela empresa da maçã, né? A
Apple, tá? Então, nós temos aqui, 2B, né? A Apple, tá? É ela que cria este navegador chamado de Safari, né? O pessoal que usa aí os iPhones, né, já é mais acostumado com ele, beleza? Vamos em frente, próxima questão agora, questão 29. Redes sociais podem ser comparadas e definidas, né? Então, nós estamos aqui comparando a rede social e definindo elas como? Ela é um programa de navegação na internet? Não, de forma alguma. Os programas de navegação, nós vamos chamar isso de browser ou navegadores, mas não tem nada a ver aqui com as redes sociais, tá? Ela é um sistema operacional utilizado em servidores? Também não. Quando a gente fala de sistemas operacionais usados em servidores, tá? Basicamente, a gente está falando de dois sistemas. Pode ser o Windows ou pode ser ainda o Linux, né? São os dois principais utilizados em servidores, tá? Que são aqueles computadores de grande porte, né? O meu computador, o seu computador, são computadores que a gente chama de computadores pessoais, tá? Computador pessoal ou ainda chamado de PC. Tá? Pode aparecer na prova esse termozinho. Aí está falando do seu notebook, do seu celular, do meu computador. Esses são os nossos computadores. Agora, imagina aí os computadores das grandes empresas. Microsoft, Google, Facebook e por aí vai. Então, eles são supercomputadores, né? Então, eles vão ser chamados de servidores justamente porque eles servem algo para a gente. Eles servem o acesso a um site, eles servem de hospedagem, eles servem para você guardar arquivos e nós somos os clientes, nós que acessamos esse serviço, beleza? Então, tem alguma coisa a ver com rede social? De forma alguma, né? Nada a ver com o conceito de rede social. A letra C, são ferramentas para você realizar pesquisas na internet? Também não. As ferramentas de pesquisa na internet, ó, são o Google, os mais populares, né? O Google. Aí você tem o Bing, que é da Microsoft, tá? E você tem o Yahoo, né? São os três mais populares aí. Letra D. São grupos de discussão online onde as pessoas interagem compartilhando conteúdo, né? Pessoal, rede social, você tem grupos ali? Tem. Você tem discussão? Oxe, professor, só o que tem é discussão nas redes sociais, né? Aqui, pessoal, o termo discussão, né, não é nem nesse sentido de quebra-pau, né? Mas é o sentido de que as pessoas conseguem ali trocar ideias, né? Então, de fato, ó, você tem aqui exemplos bem tradicionais de grupos de discussão, em que as pessoas conseguem trocar mensagens, se comunicar. Um exemplo bem fácil da gente lembrar, pessoal, é o Twitter, né? Que nem existe mais com esse nome, né? O Twitter deixou de ser Twitter e passou a ser apenas X, né? A rede socialzinha passou a se chamar apenas como X, beleza? Então, as redes sociais, dá para você entrar em discussão, em debates, trocar ideias com as pessoas? Sim, dá para fazer isso. Além disso, as pessoas podem interagir? Claro. Você pega uma rede social aí do Instagram, você pode compartilhar fotos, né? A pessoa pode comentar, pode curtir, né? Você tem aí uma série de interações. Como também você pode compartilhar conteúdos, né? Como eu falei para vocês, dá para você adicionar conteúdos e compartilhar com as outras pessoas. Então, de fato, aqui, ó, gabaritozinho da nossa questão, letra D. Tá? A letra E não tem nada a ver, ele está falando de programas de edição, de planilhas, de apresentações, a gente já viu que são outras coisas, né? É o Word, é o Excel, o PowerPoint, é o Writer, é o Calc, né? O Impress, não tem nada a ver com rede social, ok? Beleza? Vamos aqui para a questão agora 30. Questãozinha fala sobre segurança, tá? Ó, relacione segurança da informação com um dos procedimentos abaixo. Então, dos itens abaixo, a gente tem que olhar aquele que está relacionado, que se encaixa com a segurança da informação. Letra A. Criar cópias de segurança. Pessoal, olha só. Você acha que criar uma cópia de segurança dos seus arquivos, ó, importantes, se relaciona com a segurança da informação? Com certeza, professor.
Com certeza. Aqui, o que a questão está falando, ó, nessa alternativa aqui, é o que nós vamos chamar de backup. Backup é exatamente isso. É você fazer uma cópia dos arquivos importantes, só que essa cópia é uma cópia de segurança. O que é que significa uma cópia de segurança? Você está se resguardando, você está se precavendo. Se algum dia na história da humanidade o seu arquivo for danificado, você perder aquele arquivo, cair o seu computador no chão, quebrar, espatifar, perder lá o seu HD, aí você pode recuperar usando essa cópia. Essa é a ideia de backup. Imagina aí, se para você isso é interessante, né? Se você tem arquivos importantes, será que é legal você fazer uma cópia de segurança, né, dos seus arquivos? Com certeza, né? Se você tem aí arquivos importantíssimos, não é inteligente, eu diria para vocês, você só tem uma versão desse arquivo. Você faz cópias para se resguardar. Então, se já é importante para você, imagine para as empresas. Então, sim, faz parte dos procedimentos de segurança da informação você manter backup dos arquivos importantes, ok? Então, achamos aqui, ó, já de cara, né, a nossa alternativa é a letra A, né? Aí a letra B fala sobre navegação da internet, utilizar um programas de navegação na internet. Não tem nada a ver com segurança da informação. Armazenar documentos em pastas organizadas. Não, significa que você é organizado, só isso. Letra D. Utilizar um programa de edição de texto? Não. A gente está falando aí, por exemplo, de programas como o Word. E configurar um papel de parede do Windows? Também não, tá? Então, letra A, nosso gabarito. Questão agora 31. Quanto aos conceitos gerais de quê? E básicos, né, de internet, tá? Então, falando aqui sobre conceitos de internet, a gente vai marcar V para verdadeiro e F para falso. Primeiro item. HTTP é o protocolo que especifica o navegador. Lembra o que é o navegador? É o programa que você usa para acessar os sites, né? Então, é o protocolo que especifica como o navegador e o servidor web se comunicam entre si. Pessoal, isso aqui é verdadeiro. Alan, mas eu não entendi. Por que isso é verdadeiro? Bem, o que acontece, pessoal, é que na internet nós vamos ter um conjunto, ó, vou colocar aqui em cima, ó, um conjunto de regras, tá? De regras de comunicação. O que são essas regras de comunicação? Lá atrás, quando o pessoal estava desenvolvendo a internet, desenvolvendo serviços que iriam funcionar na internet, de e-mails, de sites, de transferência de arquivos, eles precisavam padronizar essa comunicação. Imagina aí um computador que é feito lá nos Estados Unidos e ia precisar se comunicar com outro que foi feito na China, com outro que foi feito no Brasil, com outro que foi feito na França. Então, eles tinham que falar uma linguagem universal. Então, a esse conjunto, ó, de comunicação, a esse conjunto de linguagem aí dos computadores, a gente vai chamar isso aqui de protocolos, né? Essa é a ideia. Então, a gente tem um protocolo para mandar e-mail, né? Na verdade, 3 protocolos para isso. A gente tem protocolos para transferir arquivos, a gente tem protocolos para identificar os computadores na rede. Tudo que envolve a comunicação de computadores na rede, e a internet é um exemplo de rede de computadores, a gente vai ter o protocolo. E entre esses protocolos, existe um, que é o nosso HTTP, que ele é o responsável pelo carregamento dos sites. Então, quando você acessa um site, né, que você coloca assim, www. Você digita google.com, você digitou só isso, mas o seu navegador, o próprio navegador, ele já se encarrega de colocar na frente assim, ó, http://. Para que ele coloca isso? Para que o seu navegador possa se comunicar com o servidor web e, através dessa comunicação, é que ele vai trazer o site.
Beleza? Então, se a banca falar de um protocolo para carregar sites, para fazer a comunicação entre o seu navegador e o servidor web, que é onde está o site hospedado, ele está falando de quem? Do HTTP. Alan, mas eu já vi uma questão falando de um tal de HTTPS. Não é ele não que eu tenho que marcar? Pessoal, o HTTP, ele é um protocolo, né, que foi criado, mas sem muita segurança. Então, hoje em dia, nós utilizamos na grande maioria dos sites, ó, o HTTPS, tá? E esse Szinho que aparece aqui no final, ele significa security, né? Ou segurança em português. Então, na verdade, ali é só dizendo que a sua navegação ela está segura, ela tem segurança. Por que que ela tem segurança? Porque vai ser utilizada um negocinho chamado de criptografia. Então, as suas informações vão ser transferidas para o servidor, né, ou do servidor para a sua máquina, utilizando criptografia. Por isso que é seguro, ok? Mas se cair HTTP ou vier o HTTPS, falando sobre esse carregamento dos sites, perfeito. A gente pode marcar como verdadeiro, tá? Já o item 2, né? Ó, o IPv6 é a versão mais atual do protocolo de internet devido ao esgotamento de endereços do IPv4. Qual é o gabarito aqui, pessoal? Também é verdadeiro, né? O que a questão está falando para a gente é o seguinte, ó. Lembra, eu disse para vocês que existem conjunto de regras, ou que a gente chama isso de protocolos, para a comunicação dos computadores em rede. Então, existe o protocolo de sites, existe o protocolo de e-mail e existe um protocolo que é chamado de IP, ou Internet Protocol, em inglês, né? Aqui a gente já está traduzindo protocolo de internet. O que é que esse protocolo vai fazer? Ele é responsável pela identificação dos dispositivos na rede. Pessoal, todo dispositivo que está numa rede, que troca informações na rede, ele precisa de uma identificação. Aqui, ó, é como se fosse fazendo uma analogiazinha, ó, é como se fosse, tá? Ó, vamos botar aqui entre aspas, é como se fosse o CPF do computador, né? Você não tem um número de identificação que é único, então os computadores eles precisam ter um número de identificação única em uma rede de computadores. E essa identificação é o que nós vamos chamar de endereço IP. Como esse endereço ele tem que ser único, o que é que aconteceu? A versão 4, que é lá dos anos 80, tá? Ela começou a ser insuficiente. É igual os números de telefone, né? Com o tempo eles foram aumentando a quantidade de números porque estava insuficiente. Então a versão IPv4 ela está se esgotando, né? E aí eles criaram uma nova versão, que é a versão 6. Alan, mas e assim, cadê? Pessoal, não tem, né? Do 4 ele já vai lá para a versão 6 mesmo. Então, de fato, o gabarito é verdadeiro. Existem duas versões, né, ó, de protocolos de internet, tá? Ó. Existe a versão 4 e existe a versão 6. A versão 6 é a mais atual, beleza? Tá? A gente está em transição, trocando da versão 4 para essa versão 6. E o terceiro item, né? Ó, as ferramentas de busca, né? Estamos falando das ferramentas que permitem você fazer buscas em sites, como, por exemplo, o Google, conseguem acessar todos os sites existentes da internet. Epa, olha só essa palavrinha aqui, ó. Todos, tá? Pessoal, essa palavrinha aqui, ela é perigosa, tá? Se aparecer em questão de prova, aqui, ó, ela vai ligar um alerta para você. Muito provavelmente, tá? Não estou batendo aqui o martelo que toda vez que ela aparecer vai estar errado, mas muito provavelmente vai estar errado, né? Aqui a gente diz que tem cheiro de estar errado, né? Ó, vou até desenhar aqui um nariz aqui, ó. Né? Tem um cheirinho, né? Tá igual o meu time aqui esse ano, o Flamengo, né? Tem cheirinho aqui, ó, de isso aqui está errado. Por quê? Porque na informática é muito perigoso você afirmar que
tudo funciona daquele jeito, que todos os computadores são assim. Quando você usa essa palavra todo, se você tiver uma pequena exceção, já está errado. Então, quando ele fala aqui, ó, que a ferramenta de busca do Google consegue acessar todos os sites existentes na internet, se tiver um site que ela não consegue acessar, que ela não consegue encontrar, já está errado. Então, percebam que essa palavrinha todo e o seu sinônimo, né, ó, tudo, tá? Também pode aparecer assim, ela já traz para a gente, no contexto de informática, uma chance muito grande daquele item estar errado, beleza? Então, aqui, de fato, ó, gabarito é falso. Portanto, a nossa resposta aqui vai ser letra B, né? VVF. Esse é o nosso gabarito aqui, beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 32. Sobre as noções básicas sobre software, hardware e sistema operacional, analise as afirmativas abaixo. Bem, vamos aqui por parte, né? Quando ele fala noções básicas de software, vamos só relembrar, tá, pessoal? Software é a parte lógica do seu computador. Aqui nós estamos falando de quem? Dos programas, tá? Qualquer programa de computador, tá? Não estou dizendo qual é, se é o Word, se é o Excel, se é o... Não, se é um programa de computador, ele é um software. Ele é algo que você não pode tocar, ele só existe lá logicamente, ele só existe virtualmente, né? Já aqui do outro lado, ó, enquanto que nessa primeira parte a gente está falando da inteligência do computador, entre aspas, né? Aqui a gente está falando agora do corpo do computador. Aqui a gente está falando da parte física do seu computador, ou seja, a gente está falando dos dispositivos, né? Os equipamentos, mouse, teclado, impressora, o processador, memória, finado disquete, né? Todos esses dispositivos aí, eles são considerados como hardware, beleza? E o sistema operacional? Bem, o sistema operacional, ele é um tipo de software. Ele é um tipo de software, né? Na verdade, ele é chamado de software, né? Ó, vou colocar aqui embaixo, repetir, ó, software básico, tá? Alan, ele é básico porque ele tem pouca coisa? Não, ele é básico porque ele é essencial, tá? Nesse contexto aqui, a palavra básica é porque ele é essencial. Se você tira o sistema operacional do computador, ele já não funciona mais, tá bom? Então, agora que a gente sabe esses conceitos, vamos aqui para as alternativas. Primeiro, exemplos típicos de hardware, ou seja, de dispositivos, são as memórias RAM e a memória ROM. Pessoal, ok, isso aqui está correto. No nosso computador, a gente vai ter vários tipos de dispositivos, né? A gente tem processador, a gente tem HDs e a gente vai ter as memórias. Essas memórias aqui, que a questão está falando, né? Ó, a memória RAM e a memória ROM, ela tem características bem interessantes, tá? Por exemplo, a memória RAM, ela é uma memória que ficam armazenados ali os programas que estão em execução. Então, aqui vai ficar, ó, programas em execução. Alan, o que é um programa em execução? É aquele que está rodando, que você está utilizando. Então, por exemplo, no momento eu estou usando esse programa aqui. Eu estou usando o Windows, né? Eu estou utilizando aqui um programa de gravação. Então, todos esses programas, eles estão aonde? Aqui na memória RAM. Só que ela é uma memória de acesso volátil. O que é que significa isso? Que toda vez que falta energia, que você desliga o computador ou que há uma queda de energia, tudo que tiver dentro dela é apagado, tá? Então, por isso que às vezes você está utilizando o computador, faltou energia, desligou tudo, você perdeu o que você estava fazendo. Por quê? Porque ela é volátil, tá? Uma outra característica aqui é que ela é uma memória de leitura e escrita. O que é que significa ser uma memória de leitura e escrita? Leitura porque você consegue acessar o conteúdo dela. Você consegue acessar o que tem dentro dela. Então, você está fazendo a leitura. E a escrita é quando você salva informações dentro dela, quando você grava informações nessa memória, tá? Já a memória ROM, ela é diferente. Primeiro, ela guarda aqui, ó, os programas de fábrica.
Programas que vêm com o seu computador e que fazem a máquina ligar, né? Então, vai estar dentro dela. Outra característica é que ela não é volátil, ou seja, você pode desligar o seu computador sem problemas que o que está dentro dela não vai ser apagado. E por último, ela é uma memória apenas de leitura, ou seja, você não consegue, tá, alterar o conteúdo que está dentro dela. Beleza? Então, são exemplos de hardware? Sim, são exemplos de memória que nós temos no nosso computador. Tá? Item 2. O firewall, né, ou os firewalls, somente existem na modalidade de software. Isso aqui está errado. Tá? Quando a gente fala de firewall, nós estamos falando de uma ferramenta, né? Então, aqui é uma ferramenta de segurança. E o objetivo do firewall vai ser filtrar o tráfego. Alan, o que é esse filtrar o tráfego? Estamos falando agora de trânsito, como é assim, né? O que é esse filtrar tráfego, né? Pessoal, quando eu falo filtrar o tráfego, eu estou falando das informações que chegam via rede ao seu computador e que saem do seu computador para ir para a rede, para ir para a internet. Então, o firewall é como se ele fosse um porteirozinho. Ele fica na porta do seu computador, olhando quem está entrando e quem está saindo. Quais são os programas que estão chegando e quais são os programas que estão mandando informação. Se tiver autorizado, beleza, ele deixa passar. É tipo aqueles pedágios, né? Ele levanta a porteirinha lá, né? Virtual dele lá, né? Fazendo aqui essa metáfora. E o programa está liberado. Se não tiver autorização, pum, bloqueia, não entra. Ah, mas ele é um programa importante. Se ele bloquear, não passa, tá? Então, no caso do firewall, ele tenta proteger você contra acessos indevidos, né? Programas maliciosos, alguns invasores que tentam acessar a sua máquina sem autorização. Agora, o que é o erro aqui da questão? É porque o firewall ele pode existir apenas como programa, como é o caso do firewall do Windows, né? O Windows ele já traz um firewall, mas ele pode também ser um dispositivo. Então, se ele for um dispositivo, ele vai ser quem? Hardware e software. Vai ser os dois. Então, você pode ter aí um firewall que é um computador próprio para isso. Então, esse firewall, ele vai ter memória, vai ter processador e vai ter um sistema lá para tentar fazer esse bloqueio. Então, existem firewall nas duas modalidades, tá? Apenas como programa, né? Que você instala esse programa no seu computador e existem máquinas que funcionam como firewall. Então, funciona como software e como hardware também. Terceiro, define-se que todo sistema operacional é puramente hardware. Pessoal, olha só. Aqui, de novo, aparece aquela palavrinha que a gente já liga o alerta, né? Mas o problema não é nem aqui. É que ele está dizendo que todo sistema operacional é só hardware. Né? Quando ele fala que é puro hardware, ele está dizendo que é só hardware. E eu já sei que não é. Nós vimos aqui em cima, ó, que o sistema operacional ele é justamente o contrário, ele é um software. Então, se a questão falasse que ele é um software, aí beleza. Mas não que ele é um hardware, tá? Então, aqui está errado. Portanto, nosso gabarito aqui é a letra A. Apenas um item, né? Apenas o item 1 é tecnicamente verdadeiro. Bem, próxima questão, nós temos aqui uma planilha para a gente analisar. Ah, professor, já me desespero. Quando eu vejo uma questão de planilha, eu nem olho, já passo, já vou para a próxima. Pessoal, não tenham medo de questões de Excel, de Calc, tá? Questões de planilhas. Às vezes, a questão ela é bem simples, né? Então, como o pessoal já criou aí um certo trauma de planilhas eletrônicas, o pessoal já nem analisa a questão, né? Já vai para a próxima. E percebam aqui, por exemplo, essa questão aqui é extremamente tranquila da gente resolver. Vamos ver aqui como é que ela, como é que resolve ela, né? Então diz assim, ó, com base no editor de planilha da Microsoft, tá? A gente está falando do Excel, né? Assinale a alternativa que apresenta o resultado. Então ele traz para a gente uma fórmula, né? Ó, a fórmula é essa daqui.
igual, soma-se, de A1 até C2 maior que 3. Vamos analisar aqui como é que eu resolvo essa fórmula. Primeiro, toda fórmula do Excel, tá, tem uma sintaxe, né? O que é essa sintaxe? É a forma que você escreve essa fórmula ou essa função. Então, começa com o sinal de igual, depois vem o nome da função, e esse nome ele está relacionado àquilo que a função vai fazer. Então, se você quer somar, existe uma função lá no Excel chamada de soma. Se você quer a média, existe uma função lá no Excel chamada de média, e assim por diante. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você pegar uma questão é olhar o nomezinho que está aparecendo aqui, né? Quando você pegar uma questão dessa de Excel. Por quê? Porque você tem que saber o que é que aquela função faz. Às vezes, você nunca nem utilizou, mas só o nome já entrega. Se tiver lá uma função soma, bem, eu vou somar. Se tiver uma função média, eu vou calcular a média, né? Mas vamos aqui para avançar aqui, né? Então, ó, tem um nome, aí dentro de parêntese vai ter o que nós chamamos de argumentos, tá? Ó, argumentos. Alan, o que são os argumentos? Pessoal, são os valores, tá? Aqui você vai colocar os valores que aquela função necessita. Por exemplo, quais são as células que você vai somar, quais são as células que você vai calcular a média, tá bom? Então, agora que a gente entendeu como é que é construída essa escrita da função, a gente consegue vir aqui para resolver. Vamos analisar aqui o que é que está dizendo, ó. Essa função aqui, que a gente chama de soma-se, ela vai fazer uma soma, só que ela vai somar baseada em um critério, tá? Se você tivesse a função só soma, beleza, era só somar todo mundo. Agora, quando aparece esse se no final, é como se eu estivesse dizendo, ó, some se este número for igual a tanto, se este número for maior do que tanto. Entenderam? Então, aqui eu estou colocando um critério. Esse critério é você que vai dizer, ou, no nosso caso, é a banca. Então, aqui, ó, presta atenção o que é que eu vou fazer. Eu vou somar este conjunto de células aqui, que começa em A1 e vai até C2. Alan, como é que você sabe que vai até C2? Porque eu tenho este símbolozinho aqui, ó, dos dois pontos, tá? Este símbolozinho aqui, né? Vou fazer de novo aqui, ó. Este símbolo aqui dos dois pontos, ele tem um significado de até. Então, eu vou começar a minha soma, ó, na coluna A. Lembra? A letra identifica a coluna, né? Então, eu começo aqui, ó. Vou somar a coluna A e vou até a coluna C. Então, vem até aqui, ó. Significa que a coluna D vai entrar? Sim, com certeza. Então, eu somo de A até a coluna C. E eu vou somar da linha 1 até a linha 2, tá? Ó. Começando aqui na 1 e parando aqui na linha 2. Ou seja, eu vou somar todo mundo, né? Por esse intervalo aqui, eu começo em A1, que é aqui, ó, e vou parar aqui em C2, pegando todo mundo que estiver no meio do caminho, tá? Então, soma esse, soma esse, soma esse e soma esse. Agora, será que eu tenho que somar todo mundo mesmo? Aí eu tenho que olhar para o critério, ó. Eu vou somar toda essa galerinha aqui desde que, ou se eles forem o quê? Maior do que 3. Beleza? Então, ó, vou apagar aqui porque eu não tenho certeza se eu vou somar todo esse povo aqui, não. Eu tenho que agora analisar. Se este conjunto de células for maior do que 3, aí eu somo. Se não, eu não vou somar. Então, começando aqui por A1, ó. 1 é maior do que 3? Não, então não somo. 2 é maior do que 3? Não, também não somo. 3 é maior do que 3? Professor, é igual. Sim, mas eu não estou dizendo que eu quero igual, eu estou dizendo que eu quero maior que 3. Então, também não somo. Agora, 4 é maior do que 3? É, então eu vou somar. 5 é maior do que 3? Com certeza, professor. Então, eu somo. 6? Ah, 6 então aqui é maior mesmo. Então, eu vou somar. Então, neste caso, ó, eu somo 4 mais 5 mais 6. E isso vai ser quanto? 9 mais 6, 15. Nosso gabarito, letra E. Beleza? Perceberam como é fácil? Então, é só você olhar o nome da função aqui, que é o soma-se, é uma soma baseada em um critério.
a soma é desse conjunto de células aqui, e eu só vou somar se estiver dentro desse critério que é maior do que 3, ok? Vamos em frente. Questão 34. Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente incorreta. Olha só, tá? Vou até colocar de outra cor aqui, que é para chamar a atenção de vocês. Pessoal, cuidado com esse tipo de questão, tá? Sempre que você tiver procurando, né, o item incorreto, dê um destaquezinho bem grande para você não confundir. Por quê? Porque a maioria das questões ele está pedindo para você achar a resposta certa. Então, você já está condicionado a procurar o que é certo. E aí, quando vem uma questão pedindo errado, né, na primeira alternativa, às vezes, tem um item correto lá e você na pressa, opa, achei a opção correta, aí marca. Quando, na verdade, ele está pedindo é o erro e não aquilo que está certo, tá bom? Então, a gente está em busca do item incorreto a respeito de quem? Do editor de texto, do editor de texto da Microsoft. Estamos falando de quem? Do Word, né? Então, vamos lá. Ó. Letra A. É possível incluir equações e fórmulas no editor de texto do Word. Pessoal, isso é possível? É. Então, eu vou marcar? Não, porque eu estou atrás do que está errado. Então, lá no Word, ó, você vai lá na guia, inserir, e lá no finalzinho dessa guia, você vai ter dois campos. Você vai ter um símbolozinho que é o pi, que é aquele Rzinho, né? Parece um R. E aqui é para você inserir equações. Você pode colocar lá fórmulas matemáticas de Bhaskara, né? Aquela coisa toda lá. E o outro símbolozinho lá, que parece uma ferradura, né? Esse símbolozinho aqui, acho que é do ômega, né? Símbolozinho. Onde você pode inserir símbolos que não existem no seu teclado. Né? Você pode colocar símbolos de uma mão, de um telefone, de um rostinho sorrindo. Tem vários símbolos lá para você colocar, beleza? Então, como está correto, não é isso que eu estou atrás. Letra B. O tipo mais comum de extensão de arquivos do Word é o DocX. Pessoal, certíssimo, né? Quando a gente fala de extensão mais comum, a questão poderia falar também de extensão padrão. Qual é a extensão padrão do Word? É, de fato, o DocX. Então, não marco. C. A tecla de atalho Ctrl X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência. Corretíssimo, tá? Aqui, para você lembrar desse atalho, ó, do Ctrl X, você lembra que o X ele forma uma tesoura. Então, de fato, é o recurso que a gente usa para recorte, tá? E ele vai para onde? Ele vai para a área de transferência, que é o local onde ficam os objetos que foram recortados ou copiados, tá? Bem, agora a letra D, né? Não é possível proteger, não é possível proteger um documento com senha por questões de segurança. Pessoal, aqui é o contrário, né? Vocês acham que hoje, né, depois de tantas versões do Word, né, de tanta insegurança, vocês acham que não é possível a gente colocar uma senha em arquivos do Word? Não, pelo contrário, é sim possível. Para isso, você vai lá na guia Arquivo. Lá em Arquivos, você vai no campo Informações. E lá você pode proteger o seu documento, tá? Você vai lá e você pode proteger usando de criptografia. E aí ele coloca uma senha no seu documento, beleza? Então achamos aqui
o erro, né, que é o que nós queremos marcar. Resposta, então, letra D. E a letra E diz que no Word é possível inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento. Sim, perfeito, né? Você vai justamente lá na guia inserir. Lá você tem imagens que podem ser tanto do seu computador, como também podem ser direto da internet. Tá? E depois de inserir, você pode, de fato, mover e redimensionar elas tranquilamente. Tá? Beleza? Então é isso, pessoal. Nós encerramos aqui a parte 2 do nosso vídeo sobre questões da IBFC. Se você gostou, deixa aqui o seu like, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações para que você não perca o vídeo que nós teremos aí da parte 3 dessas questões, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo.